Liderança cristã. Qual modelo deve ser seguido? Será que é necessário um treinamento de líderes? É sobre isso que falaremos no programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Também, se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Fique conosco até o final deste programa, porque aprenderemos lições importantes com a palavra de Deus. Hoje, nós vamos dando prosseguimento aí no nosso programa Expondo as Escrituras, com o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 15, com o tema o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Olha, é um tema muito importante nesse caso. Nós vamos fazer a leitura, mas nós só vamos fazer leitura de 4 versículos. Nós não vamos ler os 15 versículos, mas durante a exposição bíblica eu vou explicar todos os versículos. Vamos lá? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te render graças por esta grande oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Expondo as Escrituras. Peço ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e possamos colocar em prática a Tua Palavra. Abençoa suas famílias, toma cada área, Senhor, de cada vida, Senhor. Seja a área, Senhor, a saúde, da saúde, corpo físico, toma a vida financeira, abençoa. Senhor, se tem alguém desempregado, Tu tem poder de abrir as portas. Também se tem, Pai querido, Pai amado, algum problema familiar, que haja um ajuste, uma restauração nesse casamento. Ó Deus, os filhos também. Pai, salva, transforma, liberta famílias, Senhor. Eu te peço que abençoe cada um inscrito do canal, cada membro que apoia o Ministério de Ensino aqui no canal. Também te peço, Senhor querido, Senhor amado, pelos professores de escola bíblica dominical que acompanham aqui o canal no programa EBD Comentado Online. Que o Senhor continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Quero deixar um aviso. Se o canal tem sido bênção para você, se você tem sido edificado por meio desse canal, não deixe de divulgar o canal, envie lá nas suas redes sociais, envie no seu grupo da sua família, de repente tem um grupo de WhatsApp, ou divulgue para os seus familiares, divulgue para os irmãos da sua igreja, mais vidas podem ser alcançadas. Não deixe de compartilhar também esse vídeo aqui, não deixe de comentar o que você achou durante o vídeo, fique à vontade, tá bom? Vamos dar prosseguimento então. Introdução. Como já foi falado, nós vamos tratar do tema treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. De acordo com as profecias do Antigo Testamento, o primeiro trabalho do Messias era ser profeta para o seu próprio povo em cumprimento à promessa divina de que seria o Salvador enviado ao mundo através de Israel. Então ele precisaria ser profeta ali, anunciando aquilo que o Senhor faria. A necessidade era grande e o tempo de seu ministério terreno era curto. Tá? Por isso, Jesus nomeou 12 apóstolos para ajudá-lo na evangelização do povo de Deus. Deu-lhes treinamento especial, não somente para aquela missão imediata, mas como preparação à liderança da igreja futura. Então, Jesus não estava treinando eles só para aquela obra naquele momento. Jesus estava preparando eles para que, quando Jesus voltasse ao céu, eles dessem prosseguimento àquela tão grande obra. Jesus não foi um líder indiferente aos anseios e necessidades dos seus liderados. Muito pelo contrário, cada ação da sua liderança esteve alinhada ao seu interesse em beneficiar aqueles que o seguiam, muito especial dos seus discípulos, exigindo-lhes uma participação ativa da vida de cada um deles. Então Jesus estava na posição de líder, Só que Jesus não usava a posição dele de líder para poder alavancar a sua própria pessoa, não. Jesus usava a posição de líder para treinar,
para trazer, mostrar àqueles homens que estavam ali seguindo ele dentro desse treinamento o que o Senhor queria fazer. Então houve ali um cuidado para que fosse aperfeiçoado, para que qualidades fossem ali colocadas à mostra, virtudes de Deus fossem ali produzidas na vida daqueles homens. Todo investimento de tempo, energia e dedicação para o treinamento dos discípulos justifica-se por razões múltiplas, e há duas que merecem destaque dentre elas. Então, o treinamento é justificado, e duas coisas nós queremos frisar aqui. Primeiro, Jesus foi um líder que valorizava pessoas. Eis o porquê de ele ter se dedicado tanto na formação e no preparo dos seus discípulos. Então, Jesus se preocupava com vidas. Jesus não se preocupava com coisas. Jesus se preocupava com pessoas, valorizava as pessoas. Segundo, o Senhor confiou o futuro de sua igreja a esses homens. E em certa medida o seu sucesso ou o seu fracasso dependiam do quão preparados eles estariam para o desempenho de suas funções. Então Jesus ele tem que treinar, porque eles têm uma missão para cumprir e eles precisam ser treinados para saber como vão se comportar. Imagine Jesus estando ali com eles e não houvesse nenhum treinamento, Jesus andasse para lá, andasse para cá com eles e de repente chegasse o momento de Jesus morrer na cruz. E agora eles têm que dar prosseguimento àquela obra. Eles vão dizer, o que vamos fazer? De que maneira vamos nos comportar? Eles não teriam sido treinados, Jesus não teria ensinado a eles. E esse é um grande problema. Existem pessoas que são colocadas na obra e não têm nenhum treinamento. É claro que nós sabemos que existe a necessidade da obra, mas uma pessoa sem treinamento na frente da obra, na frente de um departamento, pode causar mais problemas do que não se ter aquela pessoa na frente ali daquele departamento. Então são coisas que nós precisamos entender. As pessoas pensam assim, o Espírito Santo vai capacitar sim, mas precisa do treinamento ser dado. Veja que Jesus treinou esses homens. Não é só dizer, não, o Espírito Santo vai capacitar. Não, olha, é feito assim, 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 vocês devem fazer assim, 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 para eles poderem saber como se comportar. A capacitação do Espírito Santo é dar a eles graça para eles realizarem o que eles aprenderam a fazer. Mas o Espírito Santo não vai fazer o treinamento pessoalmente sem necessidade humana. Então Jesus estava ali para os treinar. É justamente sobre esse treinamento que vamos aprender lições importantes na exposição bíblica de hoje. Então vamos lá. Primeiro, o chamado e o revestimento de autoridade. Então Deus chama e reveste de autoridade. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, ou se você tem uma ou duas vezes e ainda não prestou atenção nisso, no Expondo as Escrituras eu leio o texto, eu explico o texto e eu trago as lições que o texto tem. É uma exposição bíblica porque nós pegamos o tema do texto, tá? Pregação expositiva se baseia no assunto que aquele texto está tratando. Então, por isso é uma pregação expositiva. Nós não nos preocupamos com detalhes, nós nos preocupamos o seguinte, lemos o texto, do que esse texto trata? Qual é o assunto principal? E em cima do assunto principal nós vamos fazer a explicação, tá bom? Então, vocês sabem que o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus é o tema aqui. No Evangelho de Mateus encontramos o chamado desses 12 discípulos apresentado de forma mais resumida em relação aos evangelhos de Marcos e Lucas. É bom você comparar, chama-se evangelhos sinópticos, porque são similares, né? Só que são narrados de perspectivas diferentes. Pensa num prédio. Cada lado do prédio, tá? Simbolizando um dos evangelhos. Então, desse lado, aqui, aqui e aqui, tá? Os 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que o evangelho de João está à parte. Ele não tem... ele não é similar, igualzinho, mas Mateus, Marcos e Lucas, ele tem similaridade, ou seja, são similares. Tem coisas que eles narram, só que um fala um pouco mais, outro fala um pouco menos do assunto. Então o que está sendo dito aqui é o seguinte, nessa passagem, exclusivamente, Mateus foi mais resumido. Olha o que Marcos diz, Marcos 3,13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então Marcos dá ênfase o seguinte...
Esses 12 foram escolhidos por vontade própria de Jesus, sem interferência de ninguém. Já em Lucas 6,12 diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Aí vai dizer que quando ele desce, é dito que quando ele desce, ele escolhe. Então ele passa a noite em oração e depois ele vai fazer a escolha. Essas diferentes perspectivas de apresentar o mesmo acontecimento contribuem significativamente no aprendizado de importantes lições para a convocação dos apóstolos, tais como, vamos ver o que essas formas diferentes, cada evangelista apresentou de uma forma diferente. Quais são as verdades que nós aprendemos aqui? Primeiro, antes de enviá-los a cumprir a missão, a eles designadas, eles foram chamados ao Senhor. Vem para mim. Segundo, o Senhor deu-lhes o que eles teriam necessidade para cumprir a missão. Que deveriam cumprir isto é, eles receberam o quê? Poder espiritual. Dá para fazer uma obra que tem a ver com algo espiritual sem poder espiritual? Não. Então Jesus dá o que para eles? Poder espiritual. Terceiro, foi uma escolha pessoal de Jesus, isto é, os critérios foram divinos e não humanos. Todas as vezes que alguém é escolhido por critérios humanos, há uma grande possibilidade de grandes fracassos. Porque, primeiro, o critério precisa ser divino. Os critérios precisam ser divinos. Divino. Não pode ser critérios humanos, porque é um chamado para a obra de Deus, não é a nossa obra. É diferente. Alguém precisa de um profissional para fazer uma construção na sua casa. É uma obra da pessoa. Então ele vai contratar quem ele achar por bem. Mas nesse caso, não. É a obra de Deus. O dono da obra é o Senhor. O Senhor da obra é Ele. Então tem que ser os critérios dele, baseado na sua palavra. Por isso que existem até qualificações para os presbíteros, pastores, enfim. Quarto, essa escolha foi feita pautada em oração. Tudo isso visto nesses textos que nós lemos. Quinto, os que foram convocados passaram a ser chamados de apóstolos. Fica claro que antes do serviço do reino vem a comunhão. E chamando os seus 12 discípulos. Comunhão. Tem muita gente envolvida com trabalho e esquece do relacionamento com Deus. Essa foi a lição que o Senhor Jesus deu a Marta. Quando foi ali na casa dela. E é dito: Marta, Marta, está afadigada. E diz que Maria escolheu a melhor parte. Por que Maria escolheu a melhor parte? O Senhor não estava repreendendo Marta por prestar serviço. Não era isso. Mas Marta não conseguiu estabelecer a prioridade do momento. Naquele momento, era momento de sentar e ouvir. Aprender. Não era momento de prestar serviço. Então, primeiro vem a comunhão. Entenda isso. Junto do chamado, Jesus delegou a eles a autoridade. Eles são autorizados por quem? Por Jesus. Jesus deu aos apóstolos poder sobre os demônios e doenças. Expulsar demônios ou curar doenças exige um poder que, por natureza, os homens não têm. O ser humano não tem esse poder de si mesmo. Trata-se de um poder sobrenatural. Jesus ortogou esse poder aos 12 para que eles fossem capazes de realizar essas obras poderosas. 3. Aqueles que foram chamados. Vamos lá. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado quê? Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. R.C. Sproul diz que a enorme diferença, isso aqui é um teólogo, tá? Diz que a enorme diferença entre discípulo e apóstolo. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa era ser apóstolo. Por definição, apóstolo é alguém enviado por um indivíduo poderoso que recebe dele autoridade. Então o apóstolo está revestido de autoridade. Como consequência, a pessoa enviada carrega a mesma autoridade de quem a enviou. E as ordens dela devem ser obedecidas como se viessem do próprio emissor, nesse caso do próprio Jesus.
É importante salientar isso aqui porque apóstolos igual os 12 e Paulo não se tem mais, tá? Hoje até se usa a palavra apóstolos, mas apóstolo seria hoje como missionário. Não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensam. Não, vai ser consagrado apóstolo ou a bispo porque vai acima de pastor. Pastor, bispo, presbítero, ancião, no Novo Testamento era tudo a mesma coisa. Eram palavras sinônimas. Não existe maior nesse caso. O apóstolo também, nesse caso, se nós formos trazer para os dias de hoje, porque não são os 12 nem Paulo, os 12 e mais Paulo, se for trazer para os dias de hoje, é um missionário. Então, se alguém vai consagrar apóstolo, tá, mas não é maior. Até porque quem procura ser maior tá caminhando errado. O próprio Jesus disse: aquele que quiser ser grande, seja o menor de vocês, seja o serviçal. Sendo assim, quando foram escolhidos, separados, treinados e enviados, os apóstolos foram nomeados por Jesus a fim de representá-lo na propagação do evangelho e na implementação do seu reino na terra. Então eles eram representantes. Agora veja bem, ó, eles foram escolhidos, separados, treinados e só depois foram enviados. Não foram enviados assim que foram escolhidos. Não, foram ali escolhidos, separados, treinados e só depois enviados. Não somente aqui, mas também em outras passagens do Novo Testamento encontram-se lista de apóstolos, dos apóstolos, né? Aí você tem aí Marcos 3, 14 a 19, Lucas 6, 13 a 16, Atos 1, 13. Por falta de espaço, não tenho como descrever de forma detalhada sobre cada apóstolo, a pessoa de cada apóstolo, alguma característica do seu caráter. Não dá tempo aqui hoje de fazer isso. Apenas destacar a possibilidade de Bartolomeu ser o mesmo Natanael que Filipe chamou, que está lá em João capítulo 1, versículo 45, que eu posso até colocar aqui na tela só para mostrar para você. João 1, 45, ser o mesmo. Filipe achou Natanael e disse: lá vemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, pode ser. Alguns comentaristas acreditam que Natanael é o mesmo Bartolomeu, tá? Tinha dois nomes ali e aí passou a usar o nome Bartolomeu. Não temos como provar, mas é uma possibilidade. Bom, se você está assistindo esse Expondo as Escrituras, deseja baixar aí esse esboço, né, para imprimir, para que você tenha aí ele para estudar melhor, preste atenção nesse aviso. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar: PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade: a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem aí esses benefícios. Caso você queira ser membro, possa ser membro, você basta clicar aqui no link aqui abaixo, da descrição do vídeo. Ou no botão aí Seja Membro. Agora, se você quiser baixar gratuitamente, siga os passos que foi dado, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Bom, 3. Na verdade, o outro foi ponto 2, não foi 3, tá? Agora sim que é o 3. Instruções sobre a missão. 1. Evangelizar em primeiro lugar os judeus. Então, olha como é que é necessário um treinamento. Uma organização. A quem nós vamos primeiro? A quem nós vamos primeiro? Quem é o nosso alvo? Jesus fala, primeiro os judeus. Imagina, se Jesus não dá orientação para eles saem pelo meio do caminho e não sabe como fazer, com quem vai falar. Não, aqui primeiro é os judeus. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, pessoas de outras nações, pessoas estrangeiras, nem entrareis na cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos foram submetidos a um processo permanente, lento e progressivo de treinamento com vistas ao preparo para que estivessem em condição de serem enviados para cumprir
o papel que deveriam desempenhar em favor do avanço do reino de Deus na Terra. Então tá sendo frisado bastante. Foram treinados, foram treinados, foram treinados, treinados. Por quem? No modelo de Jesus. É importante levar em conta o principal, princípio, de que o preparo sempre deve ser proporcional ao nível de trabalho a ser desempenhado, e nesse caso é preciso sublinhar que os discípulos tiveram de ser treinados de maneira avançada e dinâmica em virtude da grandeza do trabalho que haveriam de prestar ao Senhor. Então, de acordo com o trabalho que vai ser feito, o treinamento é diferente, ele é proporcional ao trabalho que vai ser feito. Você vai ter alguém que vai fazer algo na obra de Deus, dependendo do que ela vai fazer, o treinamento, às vezes, é um treinamento mais simples. Mas, às vezes, o que ela vai fazer é algo assim que exige mais. Então, precisa ser um treinamento ali maior. Não pode ser qualquer tipo de treinamento. Muitas vezes, nós pentecostais, nós acabamos desmerecendo essa questão, achando... Não, nós espiritualizamos as coisas e achamos que coisas que é para nós fazermos, nós precisamos fazer, nós achamos que o Espírito Santo vai fazer e ele não vai fazer. Então é preciso haver um treinamento. Eles tinham uma grande obra para ser realizada. A ordem de Jesus era que eles não evangelizassem pessoas de outras nações e nem mesmo os samaritanos que tinham parte do sangue judeu, porque os samaritanos eram uma mistura de povo estrangeiro com os judeus. Isso se daria em outra ocasião, eles evangelizariam essas pessoas, mas agora, nesse primeiro envio, não evangelizariam, tá? Mas naquele momento, o ministério deles limitava-se às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque era plano de Deus que fosse o evangelho pregado primeiramente aos judeus, a fim de que a Palestina se tornasse centro missionário para todas as nações. Então, sairia de Jerusalém e eles pregariam, né, aquele local ali, os judeus, e pregariam para as outras nações, tá? Por isso que começa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. 2. O que deveriam pregar? Qual é o conteúdo da mensagem? Então tá vendo que Jesus foi ensinando tudo direitinho? A quem vocês devem pregar, o que vocês devem pregar, preste atenção nisso. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Sua pregação era muito simples, o reino de Deus estava próximo. Agora, precisamos lembrar que eles estão pregando para judeus. E os judeus tinham conhecimento da palavra de Deus. Não era o primeiro contato com a palavra de Deus. Não adianta você pegar isso aqui e falar assim, então basta que eu chegue para uma pessoa ali e fale, Jesus salva. Tá, mas ele pode perguntar, salva de quê? Salva por quê? Não salva você dos seus pecados, entendeu? Para você não ir pro... Mas por que eu vou pro inferno? Aí você tem que responder. Se você não tiver conhecimento bíblico, você vai ficar sem resposta. E aí vai ser mal sucedido a sua abordagem de evangelização. Então você vai ter que conhecer um pouquinho por quê, né? Como foi que o pecado entrou, qual é a condição do homem uma vez que o pecado entrou na natureza humana, faz parte da natureza humana do homem. Por que que o homem será condenado? Tudo isso você tem que conhecer. Inclusive aqui no canal existe um vídeo que fala sobre o panorama da doutrina da salvação. Eu te aconselho a assistir esse vídeo. Porque se você assistir esse vídeo, você vai ter aí a informação necessária para que você possa falar sobre esse assunto. Deixa eu mostrar aqui algo. Vou colocar aqui para vocês, mostrando no canal, só para você ter ideia. É claro que se você tiver no celular vai ser um pouquinho diferente, mas você pode seguir aí a mesma coisa. Se você vir na aba escrito vídeo e clicar, tem início vídeo. Clica aqui em vídeo e aí você vai descendo. É claro que no seu celular, se você tiver no celular, você não vai ver 4 telas que nem nós, 4 colunas, vai ser uma coluna só, é claro. Aí nós vamos descendo aí só para me mostrar para você aonde está o vídeo que eu estou falando, como é que é a capa dele, para você poder ver aqui o vídeo nesse caso. Olha ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. É esse aqui, tá? Esse vídeo aqui, capa azul. É só você assistir esse vídeo, você vai ter aí o assunto completo, tá? O assunto completo, assim,
Completo que eu falo de forma resumida, não é completo, total, porque quem sou eu? Mas eu digo assim, uma base bem firme para você poder falar por que a pessoa precisa de salvação. Então, a pregação era bem simples. O reino de Deus está próximo, eles não tinham que fabricar, inventar ou fantasiar a mensagem, apenas transmiti-la. O que Jesus estava mandando fazer. Eles precisavam testemunhar sobre a proximidade do reino dos céus. O tempo de salvação está sobrevindo. É preciso converter-se. Essa era a mensagem de João Batista. Olha o que João Batista pregava, Mateus 3:2. E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E foi também a mensagem de Jesus, Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Michael Horton soa o alarme ao denunciar que muitos pregadores, não são todos, mas muitos pregadores modernos têm diluído, radicalmente alterado o conteúdo do evangelho. Que é diluir? Pega o leite, um copo de leite, bota leite naquele copo, e aí você joga água, e você diluir. Você tá tirando ali a pureza do leite. Você misturou algo dentro do leite para poder dar o quê? Para aumentar a quantidade. Então, eles têm diluído, radicalmente alterado o conteúdo do evangelho para transformá-lo apenas numa mensagem de terapia. Evangelho não é terapia nesse sentido. A palavra de Deus, Deus pode trabalhar de forma terapêutica, é verdade, mas não é uma terapia. Preste atenção nesse sentido. Um evangelho com um gosto aceitável, de uma forma que as pessoas não rejeitem. Porque imagina, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus quer salvar a sua vida. Ah, não, isso é pesado. Vem ser amigo de Jesus. Vem ser amigo de Jesus. Mas ser amigo, amigos, para ser amigo de Jesus, precisa obedecer os seus mandamentos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso que a gente chama de estratégia, porque nós podemos estar diluindo o evangelho. Um evangelho com um gosto aceitável para agradar os ouvidos dos pecadores é ineficaz para salvá-los. Isso é outro evangelho, um falso evangelho. Se a gente dilui o evangelho para que as pessoas possam aceitar, então nós mudamos a essência do evangelho. Não é o evangelho verdadeiro, é um outro evangelho. O verdadeiro evangelho confronta o pecador e lhe mostra a oportunidade de arrependimento para a salvação. Primeiro mostra a condição do pecador e depois lhe mostra a solução para aquilo. Então, primeiro o evangelho mostra, essa é a sua condição sem Deus, mas aqui está a solução para o problema. Qual é a solução? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se você está me assistindo agora e você ainda não aceitou, você pode tomar essa decisão. Quer aceitar Jesus nesse momento? Levante as suas mãos e diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos a partir de hoje. Aí você vai perguntar, e o que eu faço a partir de agora? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale para o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e que foi dito que o pastor lhe diria o que você deve fazer. E ele com certeza vai te dar as devidas instruções, tá bom? 3. Que obras deveriam realizar e qual o seu custo? Então você tá vendo? A quem eles deveriam ir? Qual tipo de mensagem eles deveriam pregar? Que obras eles estavam autorizados a realizar? E qual o seu custo? Quanto ia custar eles realizar essa obra? No sentido de cobrar. Ia cobrar para realizar a obra? Porque quem vai fazer uma obra na vida, no dia a dia, ele, né, um trabalho, ele vai ter que receber, tá? Mas quanto custaria essa obra de pregar e realizar, curar enfermos, né? Expulsar demônios, limpar leprosos? Quanto custaria isso? Vamos ver, biblicamente aqui. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Opa, vamos lá? Para acrescentar força à mensagem, deu-lhes o Senhor poder para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Os milagres, as maravilhas, as curas em si, elas não vão convencer o pecador, mas elas são um sinal que Deus está se manifestando. E aí sim a pessoa, ela ali, convencida pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, ela recebe Jesus como único e suficiente Salvador. Ela pode receber ele como único e suficiente Salvador. Então eles receberam esse poder para poder dar ali o quê? Autoridade ao que eles estavam falando. O envio dos 12 abrange duas dimensões. Jesus envia duas dimensões. A primeira está no versículo 7 que nós já lemos. É o anúncio, pregar.
temos que pregar. Pregar o quê? A palavra de Deus. A segunda está no versículo 8. É o cuidado pelos outros. O que é o cuidado pelos outros? É justamente isso aqui, ó. Se preocupar e deixar Deus usar. Aí precisa de Deus dar essa capacitação. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, tá? Então, a segunda é o cuidado pelos outros. Ou seja, pregar o reino dos céus é servir e ajudar. Servir, anunciando. E ajudar, tá? Ajudar com a palavra e com a ação. São estes os dois lados do envio. Ajudar com palavra, pregação e com ação. É a atuação do próprio Jesus que os discípulos devem dar continuidade. Porque era assim que Jesus fazia. Jesus pregava e ajudava. Ah, vejo uma grande multidão. Multiplicação dos pães. Chegou no lugar, tem alguém leproso. Limpou um leproso. Chegou no lugar, tinha alguém enfermo. Curou a enfermidade. Para mostrar que Jesus tinha poder sobre as enfermidades. Que através de Jesus ele invalida tudo isso. O poder, Jesus invalida a consequência do pecado. É claro que enquanto estamos aqui nessa terra, ainda vai haver as consequências do pecado. Mas quando tivermos um corpo glorificado, estivermos para sempre com o Senhor, não haverá mais nada disso. O envio autêntico, a fé autêntica sempre tem duas mãos. Guarde isso, sempre tem duas mãos. Envio autêntico, fé autêntica sempre tem duas mãos. Que mãos são essas? A mão direita traz a palavra, pregação. A mão esquerda, o amor. A mão direita, o pão da vida. A mão esquerda, o pão de cada dia. Então, não é um evangelho social, tá? Porque aí não tem o confronto da vida no pecado. O evangelho social que tem sido pregado aí se leva só ajuda, mas não se fala da condição do pecador que precisa de se arrepender e precisa viver a partir do momento que se arrependeu à luz da palavra. Ele muda de posição. Antes ele era um pecador condenado. Eu falo sobre isso nesse vídeo que eu falei sobre salvação, tá? Salvação em Jesus. Mostrei aí pra você agora há pouco. Então, ele muda de posição. Antes de Cristo, eu, Mário Luna, era um pecador condenado. Em Cristo, foi mudado de posição. Sou um pecador arrependido, agora filho de Deus, com direito à vida eterna. Dado por quem? Por Jesus. Essa manifestação do poder de Deus por meio deles não poderia visar dinheiro ou recompensa. Que era muito comum naqueles dias ser feitas coisas através de dinheiro ou era dado presentes. Você lembra no Antigo Testamento, quando Naamã vai lá e o Senhor usa Eliseu e ele quer presentear o profeta e o profeta não. Porque o profeta sabia que naquele momento receber o presente ia dar a impressão de estar sendo pago aquilo que havia sido feito por Deus. E nós não podemos jamais deixar com que isso aconteça. Dar a ideia que está sendo feito um pagamento. Ah, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Mas não é por esse caminho, não. Não é dessa forma, não. Não é desse jeito, não. Usando o dom de Deus para vender, não. Vem cá, ó, é X para poder eu revelar aqui, trazer uma revelação, entregar uma revelação. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Pedro, inclusive, vira para Simão, que queria comprar o dom de Deus, achando que o dom de Deus poderia ser comprado, e diz para ele uma palavra dura. Simão fica assim, que ele queria oferecer o dinheiro para que ele recebesse poder para botar a mão sobre as pessoas e fossem batizadas com o Espírito Santo também. Pedro disse que aquilo não era correto, que ele não poderia jamais, de forma nenhuma, agir daquele jeito. Então Deus não se agrada de nada disso. Tá? O ensino de Jesus, então, não poderiam ser compradas, preste atenção, deixa eu voltar aqui, ó. Essa manifestação do poder de Deus por meio deles não poderia visar dinheiro ou recompensas, pois essas capacidades não tinham sido compradas e não poderiam ser vendidas. Não foi comprado, como é que vamos vender? Você comprou? Pagou? Eu não paguei, eu não comprei. Como é que eu vou vender? Não é assim que funciona. Então Jesus está dizendo, de graça recebei, de graça dai. Entenda uma coisa, nós vamos pular para um outro ponto onde Jesus vai mostrar algo para você que de repente fale assim, tá vendo? Então o obreiro não é digno, não, ele é digno do seu salário, mas é de forma diferente. Tá? O ensino de Jesus é maravilhoso, pois ao mesmo tempo que aqueles que são usados para realizar a obra, como curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, não podem cobrar dinheiro ou benefícios por isso, Jesus deixa claro que eles têm direito de receber provisão para o seu sustento quando foram chamados. Não é ele se chamar, não é eu me chamar.
for chamado por Deus e estão empenhados apenas na obra. Quando alguém é realmente chamado por Deus, guarde isso. Deus chamou, Deus vai suprir suas necessidades. Com certeza. Ele não vai precisar ficar de porta em porta pedindo nada para ninguém, porque o Senhor vai enviar o recurso. E aqui eu quero deixar muito claro o seguinte, se tem alguém que foi chamado para tempo integral, é claro que ele vai viver em favor da obra. Então um pastor está dirigindo uma igreja, ele não faz, ele tá só para isso. Ele tem direito de um salário, essa igreja pode fazer, não tem nada de errado em relação a isso, para suprir sua necessidade, sua família. Ele tem uma família, ele precisa cuidar da sua família. Ele poderia abrir mão de negócio de dirigir igreja e cuidar da sua vida. Como muitos fazem aí, pessoas do dia a dia, que não é um pastor. Então, tem gente com a cabeça assim, um pouquinho fechada. Ah, não, mas aí tem que viver pela fé. Mas fé sem obra é morta. Cadê a igreja de reconhecer que precisa ter fé, porque querem que o pastor tenha fé, mas cadê a fé da igreja com obras? Fé sem obra é morta. Não existe fé sem obra. Então, se o pastor está ali se doando para poder estar na frente de um trabalho, é mais do que digno que a igreja recompense no sentido de reconhecer o trabalho que ele tem feito e ali pague o devido valor que é necessário para que ele se sustente com a sua família. Então, isso não tem nada de errado, é bíblico nesse caso. Agora, eu cobrar para orar para alguém, para Deus curar, eu cobrar para poder entregar uma revelação, entregar uma profecia, aí, ou expulsar um demônio, aí isso não tem base bíblica não, irmão. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá? Continuando aqui. Então o ensino de Jesus é maravilhoso, pois ao mesmo tempo que aqueles que são usados para realizar obras, como curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, não pode cobrar dinheiro ou benefícios por isso, Jesus deixa claro que eles têm direito de receber provisão para o seu sustento quando foram chamados e estão empenhados apenas na obra. Está na obra, é um obreiro itinerante. Não há nenhum problema se a igreja quer abençoar alguém que vai pregar, alguém que vai cantar. A igreja quer fazer, não há nenhum problema. E aqui eu não vou nem falar de valor, aí fica a critério da igreja. O reconhecimento daquilo que está sendo feito, não há nenhum problema. O problema vai entrar se eu quiser estipular quantia. Também não há nenhum problema da pessoa que foi convidada dizer assim, olha, eu preciso do recurso para ir e vir. Não sei, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, alguém é convidado para pregar, precisa do Uber para ir e voltar. Qual o problema? Ah, mas Jesus ia a pé, irmão, pelo amor de Deus, pode parar com isso. Porque realmente é uma insensibilidade total alguém que fala um negócio desse. Vai você pregar a pé. Que isso, pastor Mário? É verdade. É verdade. Como é que você vai sair e andar 30 quilômetros, 20 quilômetros, 10 quilômetros a pé, irmão? Ah, mas Jesus, nós não estamos nesse tempo. Jesus deixa isso muito claro. Então, não fala isso, não. Tem gente que é muito insensível. Com ele é tudo pra mim. Pros outros, nada, zero. Não pode falar isso. Isso não é certo, irmão. É falta de amor. Tá faltando amor no nosso coração se nós falarmos isso. 4. Os recursos viriam da própria obra. Provisão. Jesus deixa isso claro. Eles não precisariam ficar... O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Vem da própria obra, Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos. Naquele tempo, acredita-se que no cinto havia um lugar para colocar ali o dinheiro da época, tá? Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas. Dificilmente alguém tinha 2 túnicas, mas não era para levar 2 túnicas. E Jesus, inclusive, está enxugando tudo ali para que eles pudessem se deslocar com rapidez. Senão, eles teriam sempre uma grande bagagem e atrapalhar muito. Nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Hernando Dias Lopes diz que os discípulos não deveriam levar excesso de bagagem. Isso aqui que está claro. Mas apenas o suficiente para a jornada. Jesus não promete a eles luxo. Isso aqui é interessante. Mas o suficiente. Promete a eles não conforto, mas alimento. A obra é urgente e o foco não está no conforto dos enviados. Jesus não visava o conforto, mas na necessidade das pessoas que precisam ser alcançadas. Isso é muito interessante. Porque eles poderiam chegar em casas e eles tinham um recurso maior. Poderiam comer melhor, poderiam ter um lugar de alojamento melhor, mas poderiam chegar numa casa muito simples e teriam ali uma alimentação muito mais simples. E nem por isso eles deixariam de pregar o evangelho naquele lugar. Tá entendendo? Não pode escolher
Ah, eu vou... Imagina, vamos trazer para os dias de hoje, não vou nem falar da obra missionária, vamos falar da questão de pregar. Não, fui convidado, não, só vou aceitar agenda em igrejas muito grandes. A gente se engana, hein? Tem gente que já teve essa experiência. Às vezes foi pregar numa igreja que dá 1000 pessoas e depois pregou numa igreja que dava 100. A igreja que dava 1000 pessoas abençoou, e a igreja que dava 100 também quis abençoar. Só que a igreja que dava 100 deu mais do que a igreja que tinha 1000 pessoas. Acontece. Então não se engane. Só que nós não vamos pregar buscando isso, tá? Entenda isso. Os obreiros devem concentrar suas atenções na tarefa em andamento e não nos preparativos minuciosos. Por quê? Porque tem urgência de pregar. Então, ele estava mostrando que eles não poderiam ficar preocupados ali com bagagem. Deveriam viajar sem carga para poderem ir mais rápido e mais longe. Jesus não promete aos evangelistas luxo nem ostentação, mas provisão adequada. O pregador cujas afeições estão centradas no dinheiro, motivação. Para que você prega? Porque eu vou ganhar. Olha, investes, coisas que vai ganhar, diversões e busca de prazeres, evidentemente está compreendendo mal a sua vocação. Uma pessoa que tem como finalidade receber essas coisas está entendendo mal a sua vocação. Os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. Porque nós dependemos de Deus. Confiar no provedor é como Elias, está no Querite. Os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à tarde. Provisão de Deus. Não tinha outra saída. Isso é confiar no provedor. Eles não deveriam levar o ouro, prata, cobre, túnica extra, alforje ou dinheiro. Deviam confiar na provisão divina enquanto faziam a obra. Era a ordem de Jesus daquele momento. Quantos missionários saem aí com dinheiro para ir para um local e tem um valor muito pequeno e vão fazer a obra? Deus mandou, eles têm certeza do chamado. Se Deus te chamou para ir para esse tipo de obra, fazer esse tipo de obra, amém. Chega lá, Deus começa a abrir porta, toca no coração de um, mas você acha que é com facilidade? Você acha que todo dia eles vão ter lá sobrando? Não é assim que funciona. É com dificuldade. Não é com facilidade. É um trabalho árduo, persistente, perseverante. Então não é fácil, não é fácil. Jesus estava ali mostrando que o trabalhador é digno do seu salário. Podemos ver isso especialmente nas seguintes passagens. Aí tem várias passagens aí. Deuteronômio 25, 4, 1 Coríntios. Posso colocar aqui para você só mostrar um dos textos que mostra que realmente o trabalhador é digno do seu salário? Mas você não pode cobrar para expulsar demônio, você não pode cobrar para entregar revelação, você não pode cobrar para orar, para curar alguém, né? O Senhor te usar para curar alguém. Isso você não pode fazer de forma nenhuma. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Vamos lá? Só para você poder ver. Que tem. Quem jamais milita a sua própria custa? Ninguém milita. Ninguém vai para a guerra à sua custa. Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Não bebe, né? Melhor dizendo, né? Deixa eu botar aqui na NVT. Eu gosto da NVT. Acho que fica uma linguagem melhor. Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Ficou melhor, não ficou? Então tá trabalhando, tá se alimentando, tá sendo cuidado, tá? Versículo de número 14 também vai tratar disso. Deixa eu botar o 14 aqui. Deixa eu ver. Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas, tá? Aí vamos voltar para o meio da revista corrigida. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas aí estamos falando de tempo integral. Estamos falando de uma dedicação apenas. E aí nós não estamos falando de cobrar, mas de reconhecimento também, tá? A cada obreiro Deus deu o direito de participar dos frutos do seu trabalho. Isso inclui também provisão física. Eles precisam. Não vem com essa história, não, tem que viver pela fé. Fé sem obra é morta. Tem gente que, se as pessoas estão sendo servidas, se o pastor está numa igreja, né, o presbítero está dirigindo uma igreja, a igreja tem condição de fazer isso. Ah, não, tem que esperar, pastor. Fica aí esperando que uma hora vai aparecer, não. Isso é negligência. Isso é falta de amor.
É falta de reconhecer o trabalho que alguém está ali. E tem gente que às vezes passa grande necessidade por essa insensibilidade nossa. Povo de Deus, insensível. Deus não se agrada disso, não. Aí você vai entender por que tem tanta gente aí com as portas tudo fechadas, porque Deus acaba não abençoando gente que faz esse tipo de coisa, não. Quer ser beneficiada, mas não quer abençoar a vida das pessoas que estão ali dedicadas unicamente à obra de Deus. Ah, pastor, por que ele não vai procurar um trabalho? Se ele for procurar um trabalho, ele vai deixar de fazer a obra do jeito que ele está fazendo. Seria simples. Imagina, eu mesmo trabalhei em comércio durante muitos anos. Às vezes, nem no domingo eu podia ir na igreja. Não podia. A gente pode cuidar da nossa vida, sim, trabalhando. Sim, não tem nenhum problema. Só que essa obra aqui acabou, não tem mais. Aí Deus... Ah, mas Deus levanta outro. Ah, mas esse outro que vai ser levantado também precisa de recurso. Irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por favor. Aí nós entramos aí num quadro que às vezes tem gente que reclama, tá? As propagandas que passam durante o vídeo não são minhas, é do YouTube. Eu não controlo propaganda do vídeo, não sou eu. Essa aqui, o PDF que eu falei, e essa aqui sou eu, tá? Então por que eu coloco isso, algo como isso aqui? Para ajudar também, né? Você tá precisando de uma arte digital, então... Para o seu congresso, para a sua festividade, para os cultos de sua igreja, você que é profissional liberal ou você que tem uma empresa, preste atenção nesse aviso. Criação de artes digitais para divulgação do evento de sua igreja ou para profissionais como você está assistindo é com a Manhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Então, se você precisar de uma arte, faça como algumas pessoas já fizeram, inclusive passa aí algumas artes que já foram feitas pela Manhãs Artes Digital. Entre em contato aí, por favor. 5. A escolha de residências como centros missionários. Olha a organização. Paulo também fazia isso. Escolhia uma localidade, de lá começava a evangelização. Tem que haver treinamento para ensinar essas coisas. Senão a pessoa não sabe de onde começar. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno. Esse digno aqui eu vou explicar daqui a pouco. E hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, mais uma vez a palavra digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. A NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, é uma versão da Bíblia, nos dá uma boa compreensão do versículo 11, que é esse em qualquer cidade, tá? Que diz, quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los. Ser digno é querer receber, tá? Só isso. Não é ser melhor, merecedor não, tá? E fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Os apóstolos eram bênçãos na mão do Senhor e deveriam levar essas bênçãos para aqueles que quisessem recebê-las. Deveriam... Você lembra... Deixa eu cortar aqui só um minutinho. Você lembra que o apóstolo Paulo, em suas viagens, ele estava pregando e de repente chega um momento que ele se sente tão recusado que ele disse, então eu vou sair e vou para os gentios. Acabou. Vocês não querem receber, não? Então eu vou pregar para quem quer receber. Eu vou levar a palavra para quem quer quem vai aceitar a palavra. O apóstolo Paulo fez isso. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a palavra é muito preciosa para ficar sendo desperdiçado. O tempo dele era precioso para desperdiçar com quem não queria ouvir, tá? Deveriam comer o que fosse servido, respeitando a cultura de cada lugar, ao invés de ficar andando de casa em casa. Aí se eu não gosto, aí se eu não quero. Então não dá para fazer missão. Não dá, não tem como, fica difícil. É porque você está hospedado num lugar, você vai ter lugar que eles comeriam um pouquinho melhor, mas tem lugar que eles poderiam ter ali uma coisa mais simples. Não dava para ficar assim. Os discípulos terão duas experiências. Sua mensagem experimentará ou aceitação ou rejeição. Neutralidade não existe. Ou as pessoas iam aceitar ou iam rejeitar. Onde
ela for aceita, eles saberão que estão trazendo a paz. Paz verdadeira e real sobre a casa. Paz com Deus. O homem sem Cristo está em inimizade com Deus. É inimigo de Deus, porque está vivendo uma vida no pecado. Mas em Cristo ele passa a ter paz com Deus. O versículo 13, a parte A, fala da possibilidade da aceitação. Quando os pregadores da palavra obtiverem acesso a uma casa, devem permanecer nessa casa e torná-la o ponto de partida para o seu trabalho em favor do Senhor. Então eles chegavam numa localidade, se hospedavam numa casa e dali começavam a evangelização. E ficavam ali enquanto a obra não terminasse. Terminou, sairiam daquele lugar, daquela casa, daquela localidade, iriam para uma outra localidade. Chegando naquela localidade, procurariam um lugar, se estabeleceriam naquele lugar e começariam novamente a evangelização ali nas circunvizinhanças, nesse caso. Era assim mais ou menos que era feito, tá? O ponto de partida de todo o trabalho para o Senhor é a casa, a família, nesse caso. E eles não poderiam escolher casas melhores, né, e desprezar as casas piores. Não, aqui a gente vai evangelizar nessa região porque a gente vai ter mais recurso. Imagina! Aí é interesse. Deus está vendo isso. Deus sabe disso. Eu falei de procurar aceitar agenda em igrejas maiores, mas também em falar, né, visitar casas de pessoas com necessidade. Não, vamos lá. Surgiu uma visita numa casa lá, vou falar aqui no Rio de Janeiro. Surgiu uma visita num lugar lá em Ipanema, lá no Leblon, aqui é a zona sul do Rio de Janeiro. Eu vou. Não, surgiu uma visita para você ir lá em Raiz da Serra, tá? Aí já tá na região de Magé, por exemplo, lá em Raiz da Serra. Não tô desqualificando o lugar, mas é um lugar mais simples. Não, em Ipanema eu vou. Copacabana eu vou. Não, lá em Raiz da... Às vezes, você vai ser mais bem tratado em lugares simples e você vai se assustar. Eu não estou dizendo que em lugares que tem mais recursos vai maltratar ninguém, mas eu só estou mostrando que nós podemos nos enganar muito. Porque não é o lugar, são as pessoas que lá estão. 6. Deveriam aprender também sobre a rejeição da mensagem. Tem gente que fica chateado, né? Não aceitou o que eu falei. Ué, mas a mensagem é sua e é de Deus. Então fique em paz, vá em paz para casa, em nome de Jesus. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Esse versículo fala da possibilidade de uma negativa. Não querem. Não aceitam. O evangelho não quer se impor. Não tem que impor o evangelho. Colocar de garganta abaixo. Como uma força elástica, ele penetra onde encontra aceitação e decisão e se retrai onde é rejeitado. O próprio Jesus experimentou isso durante seu ministério de ensino e também agiu de acordo com essa experiência. Olha o que diz Lucas 8,37. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles. Vai embora, Jesus. Jesus tinha acabado de libertar o homem. Para eles isso não era importante, porque os porcos haviam se afogado. Vai embora, Jesus. Porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Paulo e Silas também experimentaram a rejeição. Em Atos 16:39, então vindo, lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Lembra da prisão de Paulo e Silas e tudo? É nesse episódio que isso acontece. Por isso, se os discípulos fossem rejeitados, não poderiam desanimar. A perda não seria deles. Quando alguém não recebe a palavra de Deus, a perda não é da pessoa que está pregando. Apesar que nos sentimos tristes, porque é uma vida, tá? Mas a perda não seria deles, e sim daqueles que rejeitavam a mensagem. Isso também se aplica a qualquer um de nós quando anunciamos o evangelho. Você está anunciando o evangelho, está pregando a palavra de Deus, alguém não aceitou, alguém não concordou, você tem certeza que é a palavra de Deus, você não diluiu o evangelho, você não está colocando coisa que a Bíblia não diz, tem certeza que é o evangelho genuíno? Então, segue em frente. Você não pode fazer mais do que o Espírito Santo. Quando os judeus retornavam de países gentios para a terra prometida, costumavam sacudir o pó de seus pés na fronteira. Era um costume deles. Jesus usa isso. O gesto significava romper com toda a comunhão com o mundo descrente e gentílico, que não era judeu. Os apóstolos deviam fazer o mesmo diante de seus conterrâneos nas cidades que recusavam sua pregação. Devem sacudir até mesmo a poeira, o que há de mais insignificante, né? É aquela parte ali que quase não é perceptível. Com esse gesto, devem declarar que não tem nada a ver com o destino que espera essa gente. Porque se eles recusaram a palavra de Deus,
o final seria triste para eles se não se arrependesse. E eles estariam, lembra de Ezequiel? Livre do sangue. Não é culpa deles, eles não têm nada com aquilo. Eles levaram a palavra, evangelizaram, eles não quiseram, não tem mais o que ser feito, a não ser Deus. 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Não podemos escolher aonde vamos falar do amor de Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos julgar, vamos falar para esse, aquele ali tem cara que não vai receber. Não podemos fazer isso. Mas se alguém recusar, também não é nossa culpa. Nós não temos responsabilidade. E aí Jesus diz que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra. Os moradores da cidade de Israel conheciam o Antigo Testamento. Portanto, foi-lhes dado muito mais que os moradores de Sodoma e Gomorra. Ademais, tinham experimentado o próprio Jesus em seus milagres e suas pregações impressionantes. E ainda podiam experimentar os apóstolos de Jesus como amáveis visitantes de suas próprias casas, anunciando o evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Ser visitado para ser evangelizado. Como foram extremamente ricas, portanto, as oportunidades que tiveram. E a resposta? Como é que eles reagiram a isso? Desprezaram o chamado de Jesus e de seus apóstolos. Jesus estava chamando para si essas pessoas. Vem ter comunhão comigo. Vem ter relacionamento comigo. Eu quero salvar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Não, não quero. Eu não quero o Senhor Jesus. Eu não quero mudança. Eu quero dar salvação. Eu quero tirar você da condenação. Não, não quero. Eu quero ir para a condenação. Em outras palavras, rejeitar é dizer, quero ser condenado. Como é incompreensível a maldade de uma atitude dessas? É incompreensível. Jesus está oferecendo livramento. Uma pessoa está lá, dentro de uma situação perigosa. Chega alguém para livrá-la e ela diz, eu não quero. Em breve, ela vai ter sua vida ceifada. Mesmo assim, ela diz, eu não quero. Como é compreensível essa atitude? Por terem repudiado a maior oferta pessoal da graça trazida por Jesus e seus próprios apóstolos, a graça se transformará para eles em terrível condenação. Porque sairá o momento da graça e entrará a condenação. Conclusão. Aprendemos hoje no Expondo as Escrituras sobre o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Eles foram escolhidos, separados, treinados e só então enviados. Você vai ver que tem toda uma organização. Que coisa linda, irmãos. Que possamos buscar a cada dia desempenhar a liderança no modelo de Jesus. Você que está na frente de algum departamento, de alguma igreja, você tem feito isso no modelo de Jesus? É importante termos esse entendimento. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa Expondo as Escrituras. Na verdade, você já pode, inclusive, assistir. Já está aí, tá bom? Você pode procurar que já está aí no canal a restauração do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Ezequiel 37, versículo de 1 a 14, tá? Então, nós vamos falar sobre esse assunto. E você pode já assistir, já está gravado essa mensagem aí. Na sequência de liderança, já está gravado. Deixa eu mostrar algo para você. A temática vai ser o seguinte. Uma liderança chamada para restaurar. Essa é a temática. Só que eu vou usar esse vídeo aqui, que eu acabei de mostrar para você. A restauração do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque o texto é o mesmo. Olha lá, Ezequiel 37, 1 a 14. A mesma coisa tá aqui para você. Ezequiel 37, 1 a 14. Então já está aqui no canal esse vídeo aqui, tá bom? Esse próximo programa já está gravado. Basta que você assista para você entender a temática de uma liderança chamada para restaurar. O Deus que restaura o seu povo, tá? Bom, o conteúdo desse vídeo está edificando a sua vida, então preste atenção. O conteúdo desse vídeo está edificando sua vida? Então seja um divulgador desse canal. Divulgue para sua família, para as pessoas de sua igreja e de suas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário se está gostando e de que lugar está assistindo e se ficou até o final do vídeo. É muito importante também você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais.
Então ficou o aviso para você aí, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar o canal. Muitas outras vidas precisam ser alcançadas. Mas também comente de que lugar você está assistindo, o que você achou desse vídeo, desse ensino de hoje, tá bom? Deixa o seu like e que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade do programa Expondo as Escrituras no dia de hoje. Que o Senhor abençoe a cada um que esteve aqui acompanhando até esse momento. Aqueles que começaram e no meio do caminho tiveram que deixar de assistir, eu te peço que abençoe também, Senhor. Abençoa cada vida. Que possamos, Senhor, desempenhar uma liderança segundo o modelo do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir, a não visar benefícios, Senhor, para realizar a obra, mas visar te obedecer, fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade. Eu entrego tudo em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, tô deixando aqui para você a recomendação de vídeos, inclusive esse vídeo sobre a restauração do povo de Deus, Ezequiel 37, do 1 ao 14. Não deixe de assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.